Olá pessoal, eu sou o professor André, esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar alguns conceitos relativos a ângulo entre retas. Espero que vocês gostem. Então pessoal, nossa aula de hoje versa sobre ângulo entre retas. Nós vamos iniciar com uma definição, tá bom? Então, vamos considerar essas duas retas aqui, RS, distintas e concorrentes no plano, né? Elas ambas são oblíquas aos eixos coordenados e não perpendiculares entre si, né? Para que a gente possa generalizar esse conceito, tá? As duas retas, elas formam um ângulo entre si que denominaremos de alfa, tá? Em geometria analítica, nós consideraremos alfa o menor ângulo formado pelas duas retas, né? Porque se você perceber aqui, é que eu tenho também aqui um ângulo alfa', né? Mas alfa, sem perda de generalidade, ele é menor do que alfa'. Então, nós vamos considerar o ângulo entre duas retas o menor deles, tá ok? Então, tomando por base essa figura, nós vamos partir do seguinte pressuposto, que inclusive nas aulas anteriores nós usamos. O fato de que a soma desses ângulos internos, desse triângulozinho aqui, é igual a esse ângulo beta, né? Então, primeira definição que a gente tem é exatamente que θ mais alfa é igual a beta. Ou seja, eu posso afirmar que alfa é beta menos θ, tá bom? Para a nossa aula de hoje, nós teremos como pressuposto exatamente essa relação trigonométrica da tangente de A menos B, né? Que é a tangente da diferença, isso aqui vai ser igual a tangente de A menos a tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Nesse caso aqui, eu posso dizer, sem perda de generalidade, que a tangente de alfa é igual a tangente de beta menos θ. Ou seja, que isso aqui vai ser igual a tangente de beta menos a tangente de θ sobre 1 mais a tangente de beta vezes a tangente de θ. Como eu estou querendo tratar o menor dos ângulos, então eu vou pegar esse valor em módulo, sem perda de generalidade. Bem, quem é alfa? Alfa a gente já definiu como sendo o ângulo formado entre as retas R e S, né? Nesse caso, a tangente de alfa ela vai ser dada por essa expressão, tá? Lembrando que das nossas aulas anteriores, nós definimos que o coeficiente angular de uma reta, né, é a tangente que essa reta forma com o eixo x, né? Então, com o eixo das abscissas. Logo, o coeficiente angular da reta S é a tangente de θ e o coeficiente angular da reta R é a tangente de beta. Nesse caso, a tangente de alfa vai ser, né, tangente de beta menos tangente de θ, ou seja, o coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Tudo isso em módulo sem perda de generalidade. Então, nós temos essa expressão como sendo a expressão que calcula, né, o ângulo entre duas retas. Tá bom? Então, como é que eu vou calcular? Calculando o ângulo entre duas retas. Nesse caso aqui, o ângulo alfa. Então, tangente de alfa vai ser igual ao módulo do coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Tudo isso em módulo. E aí nós temos essa expressão. Vamos para o exemplo agora, tá? Calcule o ângulo entre as retas abaixo. Então, a primeira coisa que nós vamos extrair das retas RS é exatamente o valor dos seus coeficientes angulares. Nesse caso, o coeficiente angular de R vai ser 2 e o coeficiente angular de S, né, vai ser 3.
né, das nossas aulas anteriores, tá bom? E aí, na letra a tangente de alfa do ângulo que eu quero é o módulo de quem? Do coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Né? Tudo isso em módulo. Nesse caso, essa tangente, substituindo os valores, vai ficar o módulo de 2 menos 3 sobre 1 mais 2 vezes 3. Né? Então, a tangente do ângulo alfa aqui vai ser o módulo de menos 1 sobre 1 mais 6, ou seja, menos 1 sobre 7. Tá certo? Então, o módulo, eu vou ter um valor positivo. Então, menos, a tangente de alfa vai ser 1/7. Existe uma tangente notável cujo valor é 1/7? Não, né? Então, nesse caso, alfa vai ser o arco tangente de 1 sobre 7. Né? E aqui está a resposta. Tá bom? Professor, eu posso parar aqui a resposta? Tangente de alfa igual a 1/7? Pode, eu também considero. Tá bom? Vou só passar aqui uma retazinha. Tá? Nesse segundo caso da letra B, né, a resposta é análoga. Se eu quero o ângulo entre as retas R e S, a primeira coisa que eu vou calcular é exatamente os coeficientes angulares. Nesse caso, o coeficiente angular de R é menos 1 e o coeficiente angular de S é 4. E aí eu vou usar a expressão tangente de alfa é igual ao módulo do coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Né? Tudo isso em módulo. Logo, a tangente de alfa aqui vai ser o módulo de menos 1 menos 4 sobre 1 mais menos 1 vezes 4. E aí essa expressão aqui, eu vou trazer para cá, eu vou ter que a tangente de alfa vai ser igual ao módulo de menos 5 sobre 1 menos 4, né? Ou seja, sobre menos 3. Então, tangente de alfa igual a 5/3, tá bom? Pode parar aqui? Pode, mas também a gente vai definir que a alfa é o arco tangente de 5/3. Né? Então, pode ser uma das duas respostas. Pessoal, e como calcular o ângulo entre duas retas dada a equação geral? Bem, uma estratégia simples que eu gosto é exatamente de transformar a equação geral numa equação reduzida e utilizar o modelo lá visto anteriormente. Tá? Mas existe uma expressão, vocês podem encontrar ela no livro, que é a seguinte. Por exemplo, a equação da reta R, né? A1x mais B1y mais C1 igual a 0. Bem, se eu isolar o y, eu vou ter o seguinte, que B1y vai ser igual a menos A1x menos C1. Ou seja, que y vai ser igual a menos A1 sobre B1 x menos C1 sobre B1. Tá bom? De maneira análoga, a reta S vai ficar sendo do tipo y igual a menos A2 sobre B2x menos C2 sobre B2. Dessa maneira, né, o que é que nós temos? Nós temos que o coeficiente angular de R é menos A1 sobre B1 e que o coeficiente angular de S é menos A2 sobre B2. E aí nós podemos jogar exatamente na expressão que eu acabei de apresentar para vocês. Né? Tangente do ângulo alfa é o módulo do coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Tá certo? Bem, substituindo os valores aqui, eu vou ter que o coeficiente angular de R é menos A1 sobre B1 menos o coeficiente angular de S, que é menos A2 sobre B2,
Tudo isso dividido por 1 mais menos A1 sobre B1 vezes menos A2 sobre B2. Tá? Tudo isso em módulo. Logo, a tangente do ângulo alfa vai ser o módulo de A2 sobre B2 menos A1 sobre B1 dividido por 1 mais A1 vezes A2 sobre B1 vezes B2. Tá? Então, alguns livros trazem essa expressão. O que é que eu aconselho para vocês? Que vocês não memorizem todas essas expressões. Memorizem a primeira e que façam um procedimento de conversão da equação geral para a equação reduzida. Por exemplo, se eu pedir para vocês calcularem o ângulo entre essas duas retas aqui, R e S. Bem, a reta R é do tipo 2x mais 3y menos 2 igual a 0. O que é que eu aconselho vocês? Que vocês transformem, né, a reta R, a equação da reta R numa equação reduzida, ou seja, isolem o y. Aí vocês vão fazer assim, ó, 2x mais 3y menos 2 igual a 0, ou seja, 3y vai ser igual a menos 2x mais 2, logo, y vai ser igual a menos 2 terços de x mais 2 terços. Dessa maneira, o coeficiente angular de R vai ser menos 2 terços. Quem vai ser a reta S? Bem, como ela é do tipo x mais 2y mais 2 igual a 0, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho que 2y vai ser igual a menos x menos 2, que y vai ser igual a menos x sobre 2 menos 2 sobre 2, ou seja, y vai ser igual a menos x sobre 2 menos 1. Logo, o coeficiente angular de S é igual a menos 1/2. Como eu tenho o coeficiente angular de R e o coeficiente angular de S, eu coloco lá na expressão, né? Tangente de alfa vai ser igual ao módulo do coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S sobre 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Certo? Assim, a tangente de alfa vai ser dada por menos 2 terços menos 1/2 sobre 1 mais menos 2 terços vezes menos 1/2. Tá? Tudo isso em módulo. Logo, a tangente de alfa vai ser em módulo menos 2 terços mais 1/2 sobre 1 mais 1 terço. Tá bom? E aí, essa expressão vai ser dada por, no numerador, eu vou ter aqui nessas frações o MMC é 6. 6 dividido por 3 dá 3 vezes 2 dá... 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2 dá 4, então fica menos 4. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1 dá 3. Menos 4 mais 3 sobre 6. Dividido por... Aqui no denominador é 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1 dá 1. Né? Então, eu vou ter essa expressão. Apagando aqui, vou manter somente a expressão que a gente tinha, né? Tangente de alfa igual ao módulo de menos 1/6 sobre 4 terços, tá bom? E aí aqui vai ficar o módulo de divisão de frações, fica a primeira vezes o inverso da segunda, tá bom? Então, simplificando aqui, dá 2, aqui dá 1. Então, vai ficar o módulo de menos 1 sobre 8. Logo, a tangente de alfa aqui do ângulo entre essas duas retas é 1/8, ou a gente pode dizer que alfa é igual ao arco tangente de 1/8. E assim a gente conclui essa questão, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar nossos conceitos relativos ao estudo de retas,
nós vamos falar exatamente do ponto de intersecção de duas retas. Então, se eu tenho duas retas concorrentes, né, elas vão se encontrar em um único ponto. Esse ponto é chamado de ponto de intersecção. Olhando aqui para o gráfico, se eu tenho aqui essa reta U e essa reta T, né, elas se intersectam exatamente nesse ponto A de coordenadas x0 e y0. Bem, como é que eu faço para encontrar exatamente essas coordenadas? Dado que a equação da reta U é do tipo A1x mais B1y mais C1 e a equação da reta T é do tipo A2x mais B2y mais C2, né, ambas iguais a zero, né, o ponto de intersecção nada mais é do que o conjunto solução desse sistema linear, né, A1x mais B1y mais C1 igual a zero e A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Tá? Eu estou considerando exatamente que as retas são concorrentes, por isso que esse sistema sempre vai ter uma única solução. Então, partindo desse exercício prático, né, ele pede para encontrar o ponto de intersecção dessas duas retas. Então, aqui eu tenho a reta R do tipo 2x mais 3y menos 11 igual a zero e a reta S do tipo x mais 2y menos 7 igual a zero. Para encontrar o ponto de intersecção, o que eu vou ter que desenvolver é exatamente o cálculo para esse sistema linear, né, em que a primeira equação é 2x mais 3y menos 11 igual a zero e a segunda é x mais 2y menos 7 igual a zero. Transcrevendo aqui, né, esse sistema linear, eu vou escrever da seguinte maneira, ó, 2x mais 3y igual a 11 e x mais 2y igual a 7. Né? Os números que estavam negativos eu passei positivo. Professor, que estratégia eu vou usar para resolver o sistema linear? Aí fica a sua escolha, se é substituição, se é o produto, enfim. Né? Eu vou fazer, nesse caso aqui, a substituição. Vou isolar aqui o valor de x. Né? Então, x nesse caso vai ser 7 menos 2y. Né? E aí eu vou substituir na primeira equação. Tá bom? Então, substituindo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 2x mais 3y é igual a 11, logo 2 que multiplica 7 menos 2y mais 3y igual a 11. Né? Então, vou fazer aqui a distribuição. Né? Então, vai ficar 2 vezes 7, 14, menos 4y mais 3y igual a 11. Ou seja, menos 4y mais 3y dá menos y. Né? Então, eu vou ter 11 menos 14. Né? 14 está positivo, passa negativo. Ou seja, menos y igual a menos 3, y igual a 3. Substituindo agora aqui, né? Assim, quando eu substituir y por 3, eu vou ter que x é 7 menos 2 vezes 3. Ou seja, x é igual a 1. Logo, o ponto A vai ter as coordenadas x0 e y0. Né? O ponto A vai ter exatamente as coordenadas 1 e 3, que é exatamente o ponto de intersecção dessas duas retas. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.